É, Já vai começar a gravação. Então, você fique à vontade, todos, por favor, seus microfones fechados, para o doutor Francisco brindar-nos aí com o conceito de excelência. uhum. Cláudia, eu estou vendo aqui alguma coisa que eu fiz. Deixa eu ver. Minha tela está aqui atrás. Estou vendo a questão do compartilhar tela, porque esse meu computador novo, desktop one, não, compartilhar. Cláudio, vou fazer o seguinte, vou enviar a aula para o seu e-mail, Uhum, porque o que que acontece? Eu não estou conseguindo compartilhar do meu. Aí você vai passando, tá? perfeito. Só um minutinho. Uhum. Seu e-mail qual é, Cláudio? É crenatogarcia@uol.com.br. Renato? C Renato. C mudo, R de Renato, pronto, né? C Renato Garcia, tudo junto. Garcia, @uol.com.br. isso, perfeito. Uhum. Enviar. Vamos ver se já chegou aí para você. Chegou para você? Ainda não. Tá. Tá aqui, vou. Aqui fala que tem que ter acesso. Tem um pedido de acesso ou mude para uma conta que tenha permissão. É, Peraí. solicitar acesso, acho que o acesso para você. Nenhum permitir acesso para mim ou para você? Acho que para você. Uhum. É estranho isso. Ah, o que foi pelo Google Drive. É. Dá uma olhadinha se não chegou no seu e-mail algo de acesso. Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, Cláudio, então, solicitação de compartilhação, é isso. Aham, isso, compartilhar. Vê se agora conseguiu.
Sim, chegou aqui. Agora eu tenho que baixar daqui. Compartilhar, fazer download. Tá. Compartilhar tela. Faz o seguinte, volta para mim, então. é, Ah, volta é. volta para mim, então, para eu ser anfitrião. Uhum. É, lá em cima, visualizar, né? É só você colocar o mouse no meu nome, colocar no mais, recuperar anfitrião. Bom, já sou o anfitrião, então vamos ver aqui. Perfeito. Tá aí? Ótimo. Então Tá. vamos colocar aqui. Aí tá em tela cheia já? Uhum, Não, tela cheia aqui embaixo. sim. Não, lá embaixo, aqui no canto. Para botar ela em tela cheia, que senão aparecem todos os slides aqui. Aqui no meu já aparece tela cheia. É? Tá, ok. Então, pessoal, boa noite. O tema é bem vasto, vou tentar ser um pouco mais focado, porque ele também é um tema bem abrangente e muito cheio de detalhes, mas focar na oftalmologia, na manifestação sistêmica de doenças oculares que apresentam na sistêmica, da sistêmica que apresenta no olho, doenças próprias do olho. Então, a gente vai ver a parte de imunossupressão dessas doenças que têm manifestação ocular. Próximo. Passou aí? Não. Diz que tem que ler. Professor, eu acho que precisa colocar no modo apresentação. Isso, é verdade, aqui embaixo. Aqui embaixo tem um. Isso. Lá embaixo. Aqui é. É. Mas Isso, aqui perfeito. no meu tá com... Aí, clica nesse. Não, nesse pequenininho mesmo. Você mas tá. eu tô na sua segunda, no seu segundo slide aqui para mim. Para mim não aparece segundo slide, mas para vocês aparecem? Não, Não, eu porque acho que tem que fechar e Não, tá abrir de congelado no novo, primeiro. professor. tem que ir aqui para o cara. Não tem comentários lá embaixo? Aí um, dois, aí dos dois do lado direito, dois do lado direito. É isso aí. Clica nesse, que vai fazer a tela cheia para mim. Então aqui para mim tá a tela cheia, para vocês não tá? Não, para mim não. Não tá, professor. Não. Eu acho que tem que parar de compartilhar a tela e depois compartilhar de novo. Terminar a Às vezes dá esse erro. Hum. e aqui. Aí sim, foi. Pronto, agora foi. Aí vamos lá, segundo slide. Então, para entender isso, pessoal, a gente tem que entender a imunologia básica, onde o antígeno ele é capturado no nosso tecido, tanto cutâneo quanto mucoso, e esse tecido, esse antígeno capturado, ele vai ser
absorvido pelas células dendríticas. Essas células dendríticas, elas vão passar a fazer uma migração das células dendríticas e entrar para os vasos, que esses vasos são os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos migrando, vai fazer uma maturação dentro deles do processo de englobar o antígeno. Esse antígeno englobado depois vai cair no baço ou outro sistema inato, né, de células linfóides, que também vão fazer com que, nesse momento, essa célula englobada vai sofrer um processo de absorção pelo linfócito T, e o linfócito T ele vai capturar a informação do antígeno e começar a expressar o antígeno na sua membrana celular. Consequentemente, depois ele vai acabar apresentando o antígeno para fora. Então, apresentando o antígeno para fora, próxima apresentação, próximo slide. Então, o linfócito T1, que é o T-helper 1 e T-helper 17, são os mais importantes para nós, que vão apresentar os antígenos externos na sua membrana celular. E esses antígenos eles vão ser importantes para estimularem as citocinas, que são os sinais inflamatórios. O T-helper 1, ele vai estimular a interferon. O interferon vai fazer a migração, a ativação dos macrófagos e produção de imunoglobulinas, no qual esses podem ser relacionados com uma defesa, estarem relacionados com as defesas a microbiotas, né, que entre nós entramos em contato, podendo ser vírus, parasitas, fungos, bactérias. Então, em muitos dos casos, as bactérias elas são causadoras da produção de autoanticorpos, como também os vírus, eles podem despolarizar. E, consequentemente, acaba no final a produção da cascata da produção de autoanticorpos, o dano tecidual associado com infecções crônicas, né? Às vezes o paciente tem infecção crônica intestinal, de tanto ele ficar exposto, ou a boca mal escovada, é uma exposição. O pulmão também, ele é uma região de exposição crônica, isso daí faz com que o corpo passe a reconhecer como estranho e produzir anticorpos contra seu próprio corpo. E lá embaixo tem o linfócito T17, que produz interleucina 17A, 17F, interleucina 22, no qual vão estimular a migração de neutrófilos, monócitos e gerar inflamação, geralmente associado também com bactérias e fungos em uma infecção primária externa. E nisso, consequentemente, vai gerar o mesmo processo autoimune e inflamatório de algumas doenças. E enquanto que o linfócito T2, né, T-helper 2, ele é responsável por doenças alérgicas, porque a interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, ela está responsável pela migração de eosinófilos, ativação de imunoglobulina E, e migração de macrófagos. Então, é completamente diferente do processo da cascata inflamatória, né? Das outros dois tipos que nós vamos falar agora, da parte de autoimunidade, doenças inflamatórias. Próximo. Então, as imunoglobulinas elas são divididas em imunoglobulina G e imunoglobulina M. Todas as duas têm as suas características. A parte de cima é a fração FAB, a região FAB, que se conecta ao antígeno. E a fração FC, região FC, a de baixo, ela se conecta à membrana das células. Então, a imunoglobulina M, né, a IgM, é da fase inflamatória aguda, da infecção aguda. E a imunoglobulina G é da fase inflamatória de memória. Então, é o anticorpo de memória e o anticorpo de fase aguda. Tanto é que os exames laboratoriais, eles mostram em determinados momentos a infecção aguda e depois tem a infecção, só o marcador sorológico
que é a imunoglobulina G, que o professor Cláudio já falou para vocês, e a gente já comentou superficialmente, que muitos exames complementares, às vezes de sorologias, não são tão importantes um tanto quanto o exame do exame físico do paciente, a avaliação do fundo do olho adequada, a história clínica, a apresentação clínica da doença. Então, pode ser que às vezes a gente tenha um leque de opções enorme de imunoglobulina G positivas e aquela doença, às vezes, nem necessitaria de a gente pedir aquele exame complementar. Então, essa questão de afinidade, especificidade, tempo de meia-vida, eficácia da ação efetora, isso vai depender de cada função que ela exerce. A imunoglobulina M, fase aguda, imunoglobulina G, de fase, só fase crônica ou fase de resposta inflamatória de memória. Próximo. Para o entendimento de como produzimos os autoanticorpos contra as doenças autoimunes, a gente injeta primeiro no camundongo, sensibiliza ele. Através da sensibilização do camundongo, a gente, através das células mieloides, a gente retira as anticorpos, imunoglobulinas específicas. Essas imunoglobulinas específicas, elas já são separadas em 4 a 5 tubos de ensaio, onde a gente vai selecionar apenas aquelas que são as produtoras de hibridromas, que produzem os autoanticorpos específicos contra as doenças específicas autoimunes no qual vamos tratar. Ok? Então, primeiro a gente capta de um indivíduo que tem artrite reumatoide e, a partir daí, a gente injeta no camundongo, produz anticorpo contra o anticorpo que foi produzido contra a doença. Mais ou menos assim, superficialmente. Enfim, seguimos. Os anticorpos, né, que produzimos surgiram através totalmente, ele era feito através do camundongo, por isso que se chama murino, 0% humano. E todas as terminações com OMAB, né, era completamente feito através do camundongo. Isso tinha um risco potencial altíssimo de produção de anticorpo contra ele. Então, reconhecemos como estranho. Isso é chamado de processo de imunogenicidade. Sabe-se agora que totalmente humanos, a gente também tem, né? Ali está escrito baixo, né? Então, os totalmente humanos, eles também têm uma imunogenicidade. Também produzimos, depois de um tempo, achávamos que produzindo anticorpo totalmente humano, lá em cima a gente vê tudo azulzinho, que é a fração FC e FAB, azulzinho em cima e azulzinho embaixo, totalmente humano, ele não produziria anticorpo contra ele. Mas depois de um tempo vimos que sim. Tanto é que atualmente utiliza-se a combinação que eu vou falar sobre terapia combinada, sobre anticorpos diferentes, e também terapia combinada com DMARD sintético, que é um imunossupressor sintético, para evitar a produção de anticorpo contra anticorpo. E a terminação de Zumab, Ximab, então, quimérico, quase metade, 65% é humano, restante da parte de cima é do camundongo. Humanizado é quase totalmente humano. Então, isso com o tempo foi evoluindo, né? Demorou um tempo para fazer essa evolução. Inicialmente tínhamos o que foi lançado e comercializado foi o infliximab, né? Que é o Remicade, que foi a grande revolução que surgiu com os autoanticorpos. Próximo. Então, aqui para vocês entenderem, né, o infliximab ali em cima foi o primeiro deles, o primeiro que surgiu para utilização comercial, porque causava menos transtornos aos pacientes, logo, porque os totalmente feitos do camundongo, eles já geravam falência do tratamento, falência primária, porque logo eram reconhecidos como estranhos. Então, realmente, durante os estudos dos trials,
e da fase 3 eles acabaram sendo eliminados. E quando surgiu o quimérico, que foi o primeiro deles, o infliximab, foi lançado no mercado e foi um grande boom da transformação das eras, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, adalimumab, golimumab, certolizumab, são tudo anticorpos que terminam com MAB, que são totalmente humanos. Etanercept é uma proteína de fusão, como a abatacept é uma proteína de fusão. Tocilizumab é humanizado. Então, é interessante entender esses finais dos anticorpos para vocês entenderem com o que vocês estão lidando. Então, rituximab, né? Ela é do mundo do universo do infliximab. Então, o rituximab surgiu depois que surgiu o infliximab, mas é na era dos quiméricos. Mas foi uma grande revolução, porque o mecanismo de ação do infliximab era um inibidor de TNF, enquanto que o rituximab ele era um inibidor de linfócito B. Então, atuava em outro mecanismo de ação. Então, já era uma grande revolução quando o rituximab surgiu. Então, seguimos. Então, numa breve história do tempo, a gente vai ver que em 1925 a gente só tinha, olha isso, gente, importantíssimo, o professor Cláudio falou que tratamento vai estar baseado na história clínica, no que nós temos de disponibilidade de tratamento. Olha o que se tinha em 1925. Só sais de ouro. Só em 1950 foi, nossa, surgiu o corticoide. E o corticoide foi achado assim como a solução para tudo. Só que logo depois foram vistos, né, os efeitos do hormônio, né, que dá para artrite reumatoide, que era maravilhoso. Os pacientes melhoraram muito a qualidade de vida, mas também as comorbidades começaram a aparecer. Hipertensão arterial, diabetes, retenção hídrica, né, pacientes com xingoides, estrias, acne, alteração de comportamento, psicopatia, ansiedade, mas era o que tinha para aquele momento. Então, eles foram fazendo um jogo de cintura com os sais de ouro e o corticoide, dividindo, até que em 1975, antes disso, já tinha surgido os DMARD sintéticos, né, que são os imunossupressores sintéticos. Já tinha surgido a sulfasalazina. E o metrixato também foi uma grande revolução que surgiu em 1975, depois da sulfasalazina. A sulfasalazina veio primeiro, tanto é que nós temos mais estudos da sulfasalazina e do que do metrixato para o olho, porque surgiu um, logo surgiu o outro, e aí realmente não foi tão necessário fazer tantos estudos, porque ao mesmo tempo foram surgindo outras moléculas de imunossupressores sintéticos e suas utilizações diversas. E só olha quanto tempo demorou para a gente entrar na era dos biológicos. Em 2000 que surgiu o Remicade, infliximab, o primeiro imunobiológico que era quimérico, e depois só em 2005, 2006, comercializado, e o boom em 2008 do rituximab. Olha quanto tempo dos quiméricos até surgiu o adalimumab, golimumab, as proteínas de fusão. Então, demorou mais uns 10 anos para surgirem os outros imunobiológicos, e depois de um tempo, a evolução dos imunobiológicos de autoanticorpos, agora eles já são direcionados não só para TNF e linfócito B, eles são direcionados para interleucinas, eles já são um tratamento mais específico. Uma medicina que a gente chama medicina de precisão, que será o futuro, a gente saber qual é o mediador inflamatório e qual o medicamento específico para aquele tipo, para aquele paciente naquele exato momento. Então, o que tem ali de mais importante? Interleucina, anti-TNF, interferon, qual o marcador realmente específico para a gente tratar o paciente? Então, isso daí é uma questão que a própria autoimunidade e a reumatologia, a gente estuda bastante isso, a gente já questiona o que será o futuro. Então, a medicina de precisão. E a questão também da terapia genética, no qual vamos poder ter a capacidade de inibir o código genético de doenças associadas ao HLA
né, e ter como um mecanismo de utilização de proteínas inibitórias do código genético de entrar em atividade, como a gente já vê em algumas doenças que têm relação genética e que já estão sendo tratadas atualmente, principalmente doenças da retina. Próximo. Então, a imunossupressão ocular e tanto sistêmica, ela é baseada através de DMARDs. DMARDs são drogas modificadoras da atividade reumática, antirreumática. Foi utilizado esse termo, que também estão pensando em trocar, né? Mas que atualmente é assim porque eram doenças reumatológicas mesmo, e, no caso, atualmente, elas são doenças autoimunes, imunomediadas, inflamatórias. Então, os termos eles vão mudando com o tempo, mas isso é clássico. Então, a gente não tem como mudar o que é clássico. Os DMARDs são divididos em sintéticos e os DMARDs biológicos. Aquilo que eu falei para vocês, os sintéticos acabaram tendo menos estudos e mais dúvidas, porque surgiram logo vários sintéticos e as suas utilizações. Então, os estudos não foram muito, não temos muitos trials sobre as medicações sintéticas e também os DMARDs biológicos, a gente também não tem muitos trials para oftalmologia, porque não deu tempo também de ser feito isso para oftalmologia. Quem faz mais trial é a reumatologia, e se trata doença reumática ou autoimune, trata o olho, mas e as doenças próprias do olho? Como lidar, né? Então, quando? Qual o mais indicado? Então, todas essas dúvidas a gente vai tentar esclarecer agora, né, na aula. Continuando, por favor. A divisão dos DMARDs sintéticos, a gente tem os antimetabólitos, onde tem a acetioprina, metrixato, micofenolato, mofetil, sulfasalazina. Inibidores de calcinerina, ciclosporina, tacrolimus, sirolimus. Os agentes alquilantes, ciclofosfamida, clorambucil. O DMARD biológico, a gente tem os anticorpos monoclonais quiméricos, anti-CD20, que é rituximab, anti-CNF, que é o infliximab. Os humanos, que são golimumab, certolizumab, então eles são totalmente humanos. E os bloqueadores de receptor, etanercept, abatacept, e inibidores de interleucina. Interleucina 6, que é o tocilizumab, anti-17, que é o anti-17, estou falar o nome, desculpa. Inibidor anti-IL-17, que é o secukinumab, e eu coloquei aqui interferon. Interferon não é um DMARD biológico. E interferon é uma outra substância. Ele é interferon. É totalmente diferente, mas tem que citar porque a gente usa interferon em alguns pacientes com determinadas doenças. Seguimos. Então, o que que temos disponíveis para as manifestações oculares? Então, o grande entendimento dessa tabelinha é o seguinte: o momento exato no qual a gente é oftalmologista e a gente tem que fazer as coisas que são para olho, e a gente perder essa coisa de esquecer que tem que ter a sintonia entre os especialistas e a gente discutir que momento exato a gente vai passar para o imunossupressor. E qual é o imunossupressor para aquele paciente? Tanto sintético quanto biológico, né? E aí a gente tem lá em cima, a gente vai ter os nossos colírios de anti-inflamatório não hormonal, os lubrificantes, o soro autólogo, a ciclosporina, tacrolimus, também tem sirolimus, tem os corticosteroides, colírios, injeção subtenoniana, utilização sistêmica de pulsoterapia, injeção intravítrea. Então, o que acontece? Essa parte de cima fica ao oftalmologista. Essa que agora o professor Cláudio está mostrando, que é imunossupressor sintético de antibiológico, imunossupressor inibidores de calcinerina, agente alquilante. Nós, na UVIT, nós entendemos um pouquinho mais, porque a gente já discute há um tempo entre nós, que somos especialistas subespecialistas em UVIT,
E também a gente tem acesso a reumatologistas, imunologistas, dermatologistas, gastro, pneumo, que utilizam para suas determinadas doenças que têm manifestação no olho. Então, essa interação entre nós é importantíssima, eu reforço essa questão, que não passemos doses imunossupressoras de corticoide, pois acaba com o paciente quando ele chega para o reumatologista ou outro especialista, né, com uma dose de imunossupressão altíssima, que às vezes não é necessária. Então, é melhor ligar, encaminhar prontamente, fazer a parte oftalmológica e já encaminhar prontamente. Claro que isso aí no dia a dia não é tão real, mas se a gente tem acesso a isso, vamos tentar colocar em prática. E aí embaixo tem os anticorpos, os agentes biológicos, anti-TNF, inibidor de interleucina 6, inibidor de CD20, inibidor de interleucina 17, inibidor de anti-TNF1. Então, nesse momento, a gente está tendo inibidor de interleucina F. Antigamente, nós tínhamos só inibidor de interleucina. Então, agora a gente já tem, isso é uma novidade, Cláudio, que já temos e já foi lançado na Sociedade de Reumatologia esse medicamento, que logo provavelmente será utilizado para a oftalmologia, porque nós usávamos mais o inibidor de interleucinas. Mas só que eu vou mostrar aí a questão do inibidor de interleucina, ele tem uma toxicidade muito alta. Então, esse anticorpo, ele é bem interessante, os seus resultados são bem interessantes, por enquanto está só em lúpus e manifestações oculares, e outras sistêmicas também. E a terapia combinada? Terapia combinada é o seguinte, terapia combinada a gente pode usar corticoide com um supressor sintético, até desmamar o corticoide sistêmico, até conseguir o anticorpo um anticorpo que não é um anticorpo sistêmico funcionar, né? Até às vezes você ser necessário ver que não está funcionando, aí necessita a utilização de um agentes biológicos. Então, essa questão a gente não tem como dizer e predizer como o paciente vai reagir. Então, existe um leque de opções que a gente vai ver agora em seguida. Para cada doença específica, tem medicações que pacientes respondem melhor, e cada paciente responde, às vezes, melhor do que o outro. Às vezes, você não precisa nem pular de etapas. Tem pacientes que ficam só na questão da ciclosporina e controla o paciente e não evolui para umas questões mais graves. Então, um fator de predisposição genética do indivíduo, fator ambiental também, é muito importante para a utilização de medicamentos e desenvolvimento da doença. E a questão dos procedimentos cirúrgicos, eles vão acontecer porque as doenças elas podem levar à presença de complicações. Catarata secundária, glaucoma secundário, necessitar de uma vitrectomia, pois o paciente melhorou da uveíte, mas só que ficou com vítreo turvo, então tem que clarear. Às vezes faz uma tração vitreoretiniana, faz um descolamento de retina, um transplante de córnea, um enxerto, uma membrana amniótica, então vai depender de cada caso, ok? Então vamos lá. Então, o tratamento ocular e ou sistêmico ele vai depender dessas considerações. O número de episódios de recorrência, quanto mais recorrência o paciente tiver, mais tem que se observar que a doença não é só do olho, a doença sistêmica às vezes está controlada e a do olho não está. Então, para a gente e para o paciente é tão terror, né? Porque cada episódio ocular para o paciente pode levar uma sequela, gerar uma catarata secundária, uma cineca posterior, seclusão pupilar, glaucoma secundário. Então, realmente, isso aí vai alertar ao reumatologista ou qualquer outro especialista a fazer um ajuste na troca do tratamento que o paciente está fazendo.
número de crises e tempo de intercrises, e a gravidade do evento. Às vezes, um evento só, tão grave como doença de BC, né, Cláudio, professor? Doença de BC é tão grave que, às vezes, o paciente tem uma manifestação da doença de BC tão grave que a gente já tem que fazer logo uma entrada com TNF. Tem vórtice coronária arada, né, faz uma utilização de uma pulsoterapia, manutenção de corticóide por muito tempo. Às vezes o paciente precisa de um imunossupressor sintético e tem outros que que não respondem e precisam de um agente biológico. Então, depende da gravidade, da forma de apresentação e cada caso é um caso para a gente julgar. Seguimos. Então, essa tabela a gente vai só utilizar para saber e entender que existem essas doenças que vão ser faladas agora, são as que eu quis resumir, que senão essa aula fica muito extensa. A gente pode depois dar outras aulas sobre manifestações ou doenças próprias do olho, que tenham doenças autoimunes, imunomediadas ou inflamatórias. A espondiloartrite, que tem artrite psoriásica junto, doença inflamatória intestinal, uma uveíte anterior aguda recorrente, pode ter episclerite, que muitas pessoas acham que não tem, mas tem. Ela tem essa característica de ser não granulomatosa. Então, quando você encaminha para o reumatologista, já dizendo que você está de frente com uma uveíte anterior aguda, não granulomatosa, ele já vai para caminhar para a investigação, tanto das infecciosas não granulomatosas, quanto das autoimunes ou imunomediadas ou inflamatórias, que são não granulomatosas. Então, ele já vai afastando um leque. Então, isso é importantíssimo. Nosso direcionamento para o encaminhamento para o outro especialista que vai acompanhar conosco e nos vai auxiliar no diagnóstico é extremamente importante. Você dizer o que tem já vai clarear para ele, não dizer, paciente com veíte, encaminhe para o reumatologista. Nossa, meus amigos reumatologistas, eles morrem com isso. Cláudio e eu, a gente convive bastante com isso, com outras especialidades. E a gente sabe que o direcionamento é muito importante do nosso relatório. Não precisa fazer um laudo de oftalmologista para oftalmologista, porque isso é no nosso congresso de oftalmologia que a gente vai falar AV 2020. Eles não sabem nem o que é isso. É baixa da visão com uma uveíte anterior, não granulomatosa, sugiro investigação, né? E pronto. Eles não têm que saber que o fundo do olho está com a mácula íntegra, se o nervo óptico está com contornos regulares, se os vasos estão com calibre e trajeto, eles não estão nem aí para isso. Querem saber se está com uma uveíte posterior, vasculítica ou não, uma neurite óptica ou não. Então, isso é só um adendo que eu quis colocar, porque realmente a gente, sabendo o que é a doença, a gente vai poder encaminhar e a gente vai acabar aprendendo a utilizar o SAM, né? O Standardization of AIDS Nomenclature, para a gente fazer com que consigamos, né, Cláudio, isso com o tempo, aprender a utilizar isso como forma do desvendando mistérios, como meus alunos falam. Professor, é tudo igual. Então, né, desvendando mistérios parte do princípio que a gente tem que entender a nomenclatura das uveites para a gente poder saber dizer o que é e o que a gente suspeita, e a partir da suspeita a gente pensar no que pode ser e tratar. Como o professor Cláudio falou, a gente às vezes não tem tempo de ter e aguardar um exame complementar, e a gente já pode iniciar um tratamento logo com o paciente, porque no SUS, tanto no privado quanto no popular, a gente vai esbarrar no tempo e às vezes na dificuldade de um tratamento que pode ser feito precocemente e evitar uma baixa visual irreversível, uma sequela visual que a gente não quer. E aí, outro tópico é a artrite reumatoide, que tem essas manifestações, artrite idiopática juvenil, doença de BC, granulomatose com poliangeite, que é a antiga Wegener, ela está ligada ao ANCA,
Então, vocês vão vendo que as apresentações características são diferentes, ó. Então, cada uma delas tem suas apresentações, então isso é importantíssimo saber. O lúpus também tem as suas apresentações, ela é uma doença que é ligada a imunocomplexo. Síndrome de Sjögren é uma doença própria, que tem suas manifestações oculares próprias, e também sistêmica, ela tem a sua apresentação diferente das outras doenças que cursam com a chamada síndrome seca, porque a artrite reumatoide pode ter síndrome seca, lúpus pode ter síndrome seca, então espondiloartrite pode ter síndrome seca, não obrigatoriamente chamado de síndrome de Sjögren secundária. Isso aí vai cair, é uma grande discussão na reumatologia no momento e que pode cair em desuso com o passar do tempo. Então, próximo. E as doenças próprias do olho que eu quis colocar aqui, que eu apresentei até na Escola Paulista, né, no departamento de córnea, úlcera de Moore, que é muito frequente para vocês verem. Ela está relacionada com uma ulceração de córnea periférica, que vai ter o diagnóstico diferencial da PUC, né? Periférica ulcerative keratitis, que apresenta tanto na granulomatose como poliangiite, como também apresenta artrite reumatoide. Então, é importante saber esse diagnóstico diferencial e os tratamentos vão ser parecidos ou diferentes, de acordo da manifestação sistêmica ou não. A produção de anticorpos contra o transplante da medula óssea, que é a GVHD, ela gera um olho seco severo, é uma imunidade que é produzida, né, uma autoimunidade contra o próprio transplante de medula óssea, então é uma doença muito grave, geralmente os pacientes são oncológicos, então a expectativa de vida desses pacientes também é muito baixa, mas a gente tenta tratar no máximo possível que dá. E a rejeição ao transplante de córnea, ela pode ter tanto essas alterações de transplante epitelial, subepitelial, estromal, endotelial, mista, retransplante. Então, ela é uma imunidade humoral contra a própria córnea, ok? Então, seguimos. Então, a úlcera de Moore, isso aí é uma fonte da Academia Americana de Oftalmologia, ela tem essa característica de uma alteração inflamatória, de várias alterações da periferia, que elas vão progredindo, né? Ela pode ser unilateral, na grande maioria dos casos, mas também pode afetar o outro olho mais tardiamente. E não precisa ser bilateral no mesmo momento e pode vir a afetar o outro olho. E geralmente está associada a pacientes jovens. Próximo. A úlcera de Moore tem como tratamento o tópico e o sistêmico é o corticoide. A gente pode usar também associado com o tópico, tem tacrolimus, tem ciclosporina, a gente como DMARD sintético. Os DMARDs biológicos para a úlcera de Moore são muito raros, porque preconiza-se fazer pulsoterapia com ciclofosfamida e fazer manutenção, às vezes, com ciclofosfamida oral ou pulsoterapia com ciclofosfamida oral. O problema da ciclofosfamida é que a ciclofosfamida ela pode levar à esterilização da mulher jovem. Então, opta-se por, às vezes, fazer ciclosporina como DMARD sintético para controlar a doença. E nesses casos mais que a gente não consegue o controle da doença, pensa-se em utilizar um agente biológico, mas são muito raros os casos descritos na literatura e que pode ser utilizado o anti-TNF. Próximo. Rejeição ao transplante de córnea. Então, aqui são duas apresentações de rejeição, tanto estromal quanto epitelial, quanto do endotélio. São apresentações diferentes, formas uma mais agressiva do que a outra. Então, próximo slide. Então, o tratamento da rejeição ao transplante de córnea, na grande maioria, é tópico, tá? É utilizado corticoide sistêmico em alguns pacientes, tópico, né? Às vezes sistêmico, associado a tratamento tópico. Ciclosporina, tacrolimus,
Em alguns pacientes também já está se usando o sirolimus. Ele está em estudos, não é ainda label, mas estudos, se não der certo, você já tem a opção de utilizar sirolimus. E uma manutenção, né, do micofenolato de mofetil, caso você consiga o medicamento também, porque o medicamento é de difícil acesso por causa da questão do preço. Nós temos problemas no nosso PCDT de oftalmologia, no nosso caso, das doenças, das uveites não infecciosas. O professor Cláudio eu também, né, nós sabemos disso porque tem alguns medicamentos que não foram ainda liberados, muito provavelmente vai ter que ser revisto, mas já foi um grande passo a gente ter na Conitec medicamentos nossos que podem ser utilizados com CID da oftalmologia. Imagina, gente, a doença própria do olho, você precisa de um CID da reumatologia, da gastro, da neuro, da pneumo, da dermato, para liberar um medicamento no qual você está vendo que está comendo o olho. E aí, como lidar se a doença de BC no corpo está ok e o olho está com vasculite, está ficando cego e você não tem CID, e atualmente a gente já tem, mas só fica limitado a alguns medicamentos. Então, gradativamente, a gente vai conseguir a liberação dos medicamentos dentro da Conitec. Ok? Vamos lá, próximo, seguimos. Então, a doença do enxerto versus hospedeiro é uma complicação que ocorre quando você faz o transplante de medula óssea. Geralmente são pacientes oncológicos com linfoma e faz também transplante de medula óssea com aplasia de medula, também de outras doenças que levaram à aplasia de medula. E essa é uma resposta linfocítica mediada por células T doadoras, né? O paciente recebeu a medula óssea doadora e ele reconhece o hospedeiro como estranho. É triste isso, né? Então, a pessoa já recebe e reconhece como estranho. Provavelmente é um erro genético do paciente, essa falta de balanço, de equilíbrio entre natural killers e outras células inflamatórias linfócitos T helper. Então, ocorre esse problema que reconhece como estranho e acaba produzindo anticorpos que vão agredir os olhos, principalmente, e agredindo os olhos, eles causam um olho seco severo, e o problema todo é que a gente não consegue dar muita continuidade a esses pacientes, a gente não tem muito tempo, porque tem uma alta mortalidade, 75% dos pacientes evoluem para óbito. Vamos lá, seguimos. Aí tem essa questão, né? Lá embaixo, já vou logo citar, se sorautólogo, aí, o sorautólogo é ótimo, mas o sorautólogo ele tem junto com ele os autoanticorpos do próprio paciente. Então, você vai dar né, uma lágrima artificial para um olho seco severo, onde essa lágrima natural, desculpa, para esse olho seco severo, só que ela leva com ele imunomediadores, citocinas e autoanticorpos. Então, estimula o processo inflamatório. Então, em contrapartida, piora a doença. Então, a sorautólogo está sendo discutido, e será que está sendo necessário utilizar junto com um inibidor de atividade inflamatória, que é a ciclosporina A, tacrolimus, ou também usar um corticóide associado. Então, esse questionamento é feito na Escola Paulista do Departamento de Córnea, em outras universidades também, não só no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, tem Minas Gerais, Bahia, Brasília, fora do Brasil também, na Universidade de Barcelona, no departamento de córnea, também era bastante julgada essa questão de utilizar o soro autólogo em doenças que são imunomediadas. Então, ou se vai ter que usar mesmo, tem que pensar em usar corticoide ou usar um imunossupressor sintético em forma de colírio para evitar o risco da produção de mais inflamação. E de DMARD sintéticos, a gente tem o metrixato, ciclosporina A e o micofenolato.
de marcos biológicos, aí sim, são de marcos biológicos para doença oncológica, que é imatinib e basiliximab. Então, é totalmente diferente, fora do nosso espectro de utilização oftalmológica, mas a gente precisa estar de acordo com o oncologista nesse caso. Próximo. Artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela pode ter as suas principais apresentações, que são as três de cima, né? A esclerite leve, a esclerite focal, que é uma episclerite, depois a gente vai para uma esclerite difusa, e na última ali, uma esclerite necrosante, só que eu não consegui pegar ela por um todo, mas só que é uma esclerite necrosante, vocês podem ver a profundidade da esclera, então a artrite reumatoide pode se manifestar nessa região, então é muito importante entender que tem um artigo que eu publiquei, o porquê que determinadas doenças elas têm sítios de apresentação. Por que que a artrite reumatoide pega a córnea, que é aqui embaixo no slide, à esquerda, tem PUC, perifero ulcerative keratite, corada pela fluoresceína, então ela tem uma apresentação diferente, tem a ceratite da síndrome seca, da doença da artrite reumatoide, arecoloração por verdilissamina, curando a síndrome seca, com os anticorpos também se depositando na conjuntiva. Por quê? Porque a doença artrite reumatoide, ela tem tropismo por produzir anticorpos contra todas as células que têm colágeno tipo 1. Então, nós temos no olho colágeno tipo 1 na córnea, na conjuntiva e na esclera. Então, por isso que a artrite reumatoide tem esse sítio de localização, diferente das outras doenças que nós vamos ver à frente, o porquê que cada uma tem seu sítio. Então, eu tenho um artigo publicado, The Autoimmune Disease of the Eye, elas são, eu consigo destrinchar o porquê cada doença tem o seu sítio específico e por que ela se manifesta ali. Então, por isso que a história clínica é importantíssimo, que o professor Cláudio reforça, e eu também, e a gente reforça também dentro da Sociedade VEIT e para nossos alunos, que é importantíssimo saber o que tem de base para poder buscar o que tem. Aquilo ali é uma manifestação da doença ou não? Ou é uma outra manifestação? Será que a artrite reumatoide cursa com veíte posterior? Não. Será que a artrite reumatoide cursa com irite? Não. Ela pode, com contiguidade da esclerite, fazer uma escleroveite, dependendo da sua agressividade. Mas, primariamente, só uma uveite anterior, você pode desconfiar, ok? Então, é importantíssimo saber reforçar isso. Próximo. Artrite reumatoide tem como DMARD sintéticos a metrixato, a azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina A, de biológicos anti-TNF, o abatacept, e o rituximab, que é muito utilizado nas esclerites necrosantes, né? A forma de apresentação muito grave, ou também no caso de uma PUC que está quase perfurando o olho, que você não fez o recobrimento conjuntival, é doença probígide. Também pode ser feito também por terapia com ciclofosfamida. Uma paciente que seja uma senhorinha, ela não vai engravidar mais, né? Ela já passou da idade fértil, você pode fazer ciclofosfamida e sustenta muito bem o paciente, não precisando de medicamento também de alto custo, né? Porque a gente tem que pensar no preço, nos valores para o Sistema Único de Saúde, tanto no privado, que também não vai autorizar, até autorizar, o paciente já perfurou o olho, e aí, como lidar? Então, a gente tem que se adaptar à realidade da situação onde a gente se encontra e o que temos disponível nesse arsenal de tratamento. E, graças a Deus, ultimamente, nós temos esse arsenal que cada vez vai aumentar. Então, a gente tem que se adaptar ao que tem e o que pode, e sabendo o que tem, como lidar. Vamos lá, próximo. GPA, antigamente chamada de granulomatose de Wegener, granulomatose com poliangeite, que é o novo nome. Ela pode se apresentar na letra A como esclerite necrosante e com uma PUC, mas, pelo amor de Deus, ainda com perfuração,
Meu Deus, isso daí é bem raro, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso daí atualmente já não acontece, porque os diagnósticos são mais precoces. Na letra A de baixo, com uma esclerite necrosante e, ao mesmo tempo, com um pouco de PUC. A letra B é quando a gente consegue fazer o diagnóstico histopatológico, que é a migração linfocitária, e fazendo esse infiltrado granulomatoso, com um pouco de necrose tecidual, e células epiteliosas e células gigantes multinucleadas. E tem tanto a GPA C-ANCA positivo e o P-ANCA. C-ANCA é aquele que é do centro citoplasmático, anticorpos que são produzidos dentro do citoplasma celular, e ele tem 96% de positividade. Quando você tem C-ANCA positivo, você tem uma positividade para ter a doença, que às vezes começa pelo olho, depois vai ter no corpo. Ou às vezes tem uma sinusite crônica, e o paciente não sabe que aquilo ali está relacionado com a doença, e só que a apresentação ocular, que você vai ver aquela na letra A de baixo, à esquerda, o paciente está com uma esclerite necrosante associada com uma ulceração periférica e dá um CANCA positivo. Então, faz uma TC de crânio, né, uma TC de órbita e vê, ou um raio-x, às vezes, se não tiver acesso à tomografia, vê uma sinusite. O paciente tem história clínica de sinusite, de repetição, e nunca foi levado em consideração. Então, ele já tinha clínica da doença sistêmica e a manifestação já existia. E foi agravando, 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 que acabou aparecendo no olho, e aí, muitas das vezes o olho ele abre, né, um leque de direcionamento para quem vai investigar depois. Então, o olho vai mostrar, né, para o reumatologista que a doença às vezes até já existia, como outra forma de apresentação, onde o otorrino não tinha visto, não tinha pensado sobre, tinha, às vezes não tinha manifestação torácica da GPA, nem outra manifestação. Então, o paciente já tinha clinicamente, mas só que quando apresenta no olho, o paciente já corre logo para o oftalmologista que já tem uma experiência, ele já fica alerta e já encaminha o paciente. Então, realmente é importantíssimo entender essa questão da clínica e o exame clínico é importantíssimo para poder conduzir para o reumatologista e a gente fazer o tratamento imediato, quanto antes, porque senão esse olho vai perfurar. Enfim, seguimos. Aí a questão da pulsoterapia, né? Pode ser a pulsoterapia com corticoide endovenoso. É lógico que a gente vai partir com aquela gravidade de apresentação para uma pulsoterapia endovenosa. Existe também imunossupressão com 1 miligrama por quilo de peso até 1,5 miligrama por quilo de peso de prednisona oral, caso você não tenha acesso à pulsoterapia endovenosa, mas existe também. E você salva o olho, você salva também a doença sistêmica, você evita a perfuração, você evita a endoftalmite, você também tem até tempo de fazer uma cirurgia quente, fazer um transplante de membrana para evitar a perfuração. Então já dá uma acalmada no olho, porque corticoide para nós apaga fogo. Ele apaga o fogo de toda doença autoimune, imunomediada, inflamatória. E só que depois ele vai ter que ter, como eu cito aqui, a manutenção de um DMARD sintético ou um DMARD biológico. No caso da granulomatose com poliangiite, também tem a pulsoterapia com ciclofosfamida e as manutenções, como metrexato, ciclosporina tópica, tem biológicos que é o rituximab, é de escolha para granulomatose com poliangiite, e anti-TNF não funciona muito bem. E atualmente, né, quando eu voltei, trouxe a questão da utilização do tocilizumab, né, que era novidade na época, quando eu estava fazendo mestrado na Universidade de Barcelona, já estava surgindo inibidor de interleucina 6. Então, agora, as vasculites, elas não são só mais relatos de caso. A própria Sociedade de Reumatologia Mundial
tanto a americana quanto a europeia, já aceitam o tocilizumab como tratamento de doenças relacionadas com vasculite. Doença de BC foi a minha tese de mestrado, onde eu utilizava em pacientes refratários anti-TNF, adalimumab e todos os outros que existiam na época. Então, realmente, atualmente, a gente já utiliza para vasculite e, importantíssimo, não só relato de casos, mas agora já é oficial. Próximo. A sarcoidose, ela parece muito com a apresentação da granulomatose com polengite a nível pulmonar, né, com esses nódulos hilares, mas as manifestações oculares da sarcoidose são variadas, aqui estou apresentando só as partes externas, mas também tem sarcoidose que fica bem tímida, que esse slide do meio foi cortado, não sei porquê, mas esse slide do meio mostra a apresentação bem tímida, às vezes, de um ponto único de sarcoidose, um granuloma da sarcoidose no fundo do olho, que quando a gente não dilata o paciente, não examina ele por completo, a gente perde a chance de fazer um diagnóstico de uma manifestação ocular da sarcoidose e encaminhar para o reumatologista ou para o pneumologista que está com uma sarcoidose presumida, vai fazer uma aspiração brônquica que depois ele consegue que existe a sarcoidose presumida e a sarcoidose realmente definida através da aspiração brônquica. E a aspiração brônquica você consegue ver esse cell block, que é o granuloma, composto essencialmente por células epitelioides. Então, não é muito difícil conseguir fazer aspiração ou lavado brônquico e conseguir, através do lavado brônquico, conseguir achar, né, a histopatologia. Então, a grande maioria das sarcoidoses elas são presumidas. Elas não têm um diagnóstico firmado, só tem afirmado quando a gente tem a biópsia. Mas, mesmo assim, a gente faz o tratamento e consegue atingir o gol. Próximo. Sarcoidose, ela é extremamente sensível e responde muito bem a corticoide, como corticoide arada. Então, corticosteroide não é um DMARD sintético, nem é um DMARD biológico. Ele tem outro mecanismo de ação. Ele só é um anti-inflamatório ou um imunossupressor, mas ele não tem característica de droga modificadora da doença. Então, é só que na primeira linha de escolha e a grande maioria dos pacientes com sarcoidose respondem à terapia com corticosteroide. Alguns deles evoluem para a necessidade de MARD sintético, que é o metrexato, e outros também podem evoluir para anti-TNF-alfa e outros também para anti-IL-6, que é o tocilizumab. E tem relatos de casos, mas só que já está sendo quase utilizado. Tem alguns trials para outros medicamentos, mas que não tem necessidade de citar aqui. O seguinte, as espondiloartrites. Então, eu publiquei um artigo sobre as manifestações oculares das espondiloartrites, em conjunto com os meus amigos reumatologistas da UERJ, o professor que eu tive lá na Universidade de Barcelona, que trabalha na Alemanha. Então, as espondiloartrites, elas têm manifestações muitas das vezes silenciosas. Elas aparecem como a episclerite. E as episclerites, elas vão evoluindo até dar o quadro realmente de uveíte anteriores. Por que a gente tem uveíte anterior e tem episclerite e esclerite? Porque a espondiloartrite, ela é uma sinovite. Então, ela pega o tendão, a chegada do tendão, né, dos músculos ósseos articulares, eles chegam na articulação e nisso libera fatores inflamatórios. Então, a chegada do tendão no olho é através da chegada dos músculos extraoculares que chegam a nível desse contorno que a gente tem de 5 a 6 milímetros do limbo. Então, ali se insere e migram, provavelmente, isso é uma teoria que não é ainda confirmada, desse tropismo. Claro que tem a barreira hemato-iriana,
é a barreira também pigmentar da íris, que também é rompida, mas de onde vêm esses mediadores inflamatórios, a gente não sabe. Mas tem apresentação, sim, de episclerite de repetição, tem apresentação, às vezes, de pacientes que têm apresentação leve, bom oftalmologista na emergência, usa corticóide, melhora, e faz aquele último slide ali embaixo, né? Que quando você dilata a pupila, o paciente está de olho calmo, foi só um pedido de avaliação do reumatologista, que pediu a gente uma avaliação para ver se já teve algum episódio. Olha quanto aquela que é anel de Vossius, que cai na prova do CBO, né? Um anel de Vossius, quando ele já rompeu a sinéquia, já teve vários momentos que o paciente teve episódios que grudou na íris, mas a íris se grudou ao cristalino e, ao mesmo tempo, assim, se rompeu. E quando você dilata a pupila, você vê. Como também tem outros casos superiores que ficam com sineques e outros que têm uma atividade inflamatória aguda mais leve, no número 4 uma membrana inflamatória, então vão ter gravidade de apresentações. Então, a espondiloartrite ela vai apresentando cada vez mais episódios recorrentes, que tem diagnóstico diferencial com as infecciosas, que acometem a parte anterior do olho, e tem que ficar alerta sobre isso, e elas parecem, são parecidas essas formas de apresentação. Enfim, vamos lá. As espondiloartrites, elas têm esse questionamento, né? Sobre qual de Marte. O tratamento é tópico para nós, né? Mas o sistêmico, a gente vai falar aqui de tratamento sistêmico, nós vamos tratar topicamente. Então, é muito importante entender isso. Eu vou, antes de citar questão de dimartes sintéticos e biológicos, o tratamento é tópico, com colírio. Às vezes, a doença sistêmica está sendo tratada e está controlada sistemicamente, o paciente abre um quadro no olho, não quer dizer que tenha falha do tratamento sistêmico e não tem que mudar o tratamento sistêmico. A gente pode intensificar o nosso tratamento tópico, pode fazer uma injeção subcutânea de triancinolona e segurar o paciente e ver se ele vai ter reativação 2, 3 meses. Então, isso aí, para trocar de medicação, gente, não pode, tem que tirar essa coisa também que eu faço, né, tento com os reumatologistas, de não trocar a medicação sistêmica só porque teve um episódio ocular. Então, a doença está controlada, faz tratamento do olho, observa, vamos ver se precisa, porque tem toda uma burocracia de plano de saúde, tem toda uma burocracia de SUS para trocar a medicação. Mas só que o paciente também fica extremamente angustiado com a baixa visual, a dor ocular. Mas quando a gente consegue acalmar o quadro e ficar observando, acompanhar o paciente, é uma forma de tratar o paciente. Então, é importante saber disso, porque você vai poder orientar o reumato que não fica afobado de trocar o remédio achando que é uma falha. Às vezes a sulfasalazina, ela age muito melhor, muito mais eficaz na recidiva da uveiite anterior da espôndilo do que o metrixato. Então, a comunidade europeia, ela utiliza muito, a minha formação é europeia utiliza muito sulfasalazina, resolve muito, e só que a comunidade americana, por sistema capitalista, quando surgiu lá, o Rosenbaum, né, o trabalho dele fez com que a sociedade americana aceitasse isso, porque o paciente tem o metrixato, ele age mais rápido, ele é uma dose única, então tem conforto do tratamento e, além de tudo, o trabalhador volta ao mercado de trabalho mais rápido. O sistema de saúde europeia, ele aceita esse escalonamento, porque a sulfasalazina começa com 500 até chegar a 3 gramas, 500 miligramas, até chegar a 3 gramas, demora um tempo. Então, realmente, demora mais tempo. Às vezes, se associa ao tratamento tópico para conseguir. Mas Estados Unidos
reforçou muito, tanto é que a sociedade brasileira já pensa logo em utilizar metrixato. Mas é uma questão de costume e também tem um outro problema envolvido, foi mudada a fórmula no Brasil e nas Américas. A sulfasalazina, o Azulfim, ele é de liberação gástrica, então o paciente tem intolerância gástrica, enquanto que lá na Europa é de liberação entérica, como a mesalazina, que é para o intestino, para doença inflamatória intestinal, e o paciente enjoa e aceita muito tratamento. Então, são questões políticas que estão envolvidas nos medicamentos, que aqui, como é uma questão científica de discussão, a gente pode falar sobre os medicamentos livremente. E enquanto que a gente tem essas outras opções da ciclosporina A e da azatioprina, né? Então, México e leste europeu usam outros medicamentos, pelas suas regras também de liberação, a gente entende que também são eficazes e seguros, mas os efeitos adversos são muito maiores. E quanto aos biológicos? Os biológicos, a gente tem adalimumab, infliximab, certolizumab, pegol e golimumab. Infliximab foi o primeiro de todos, que é quimérico, depois veio o totalmente humano adalimumab e golimumab, e também depois surgiu para mulheres grávidas o certolizumab pegol, que foi muito importante porque você pode usar durante a gestação e evitar a teratogenicidade e evitar também que o paciente, o neném, ao nascer, deixe de ser vacinado e espere tempo dos outros anti-TNFs deixarem de agir para a criança tomar BCG, andar na rua com a mamãe, passear, a mamãe mostra para todo mundo o seu neném. Então, quando surgiu o certolizumab pegol, foi muito bem aceito pela sociedade, mas atualmente a gente já sabe que não precisa mais também deixar de usar os outros, né? Adalimumab, infliximab, golimumab, o risco de teratogenicidade nos primeiros 3 meses. Mas e aí, será que a gente sabe que a mulher está grávida nos primeiros 3 meses? Então, precisam mais de estudos para a gente saber se realmente é teratogênico ou não. E tem trabalhos, relatos de casos que eu citei aqui embaixo, anti-IL-17, estou usando em alguns pacientes, o secukinumab, que não tem ainda, não é label para olho, mas só que responde muito bem em pacientes que têm uveíte anterior de espondiloartrite, principalmente aqueles que são refratários a anti-TNF ou que têm complicações, como é o trabalho da minha aluna, que foi aprovado no congresso para ser apresentado, caso clínico. O paciente teve uma complicação que é bem característica da utilização de anti-TNF, que é o risco de doença oportunista, que no caso foi a tuberculose. Então, quando tem tuberculose, tem que deixar de usar o anti-TNF. E aí, como lidar com essa história? O quadro da uveíte, o paciente tinha também a tuberculose pulmonar e ocular. Olha isso. 9 meses no mínimo de esquema para tuberculose, 3 meses no mínimo de esquema RIP para voltar ao anti-TNF. Então, a gente, como o paciente começou a ter crises de uveíte anterior aguda recorrente, a gente entrou com inibidor de interleucina 17 e acabou funcionando, o paciente ficou ótimo, conseguiu terminar o tratamento da tuberculose pulmonar e ocular e também conseguiu ficar sem atividade da doença sistêmica e ocular da espondiloartrite. Então, seguimos. Artrite idiopática juvenil, né? Antigamente chamada de artrite reumatoide da criança. Então, a artrite idiopática juvenil ela tem essas características, que as manifestações oculares ela é uma doença silenciosa, ela é uma uveíte bem calma, né? Ela é às vezes autolimitada, ou vai no pediatra, ou pinga um colírio de corticoide melhora, a criança vai tendo crises sucessivas, ela é uma uveíte chamada uveíte branca, né? O olho do paciente fica calmo até ter uma manifestação realmente bem severa da doença, mas só que a manifestação às vezes sistêmica, a criança está caindo e acha que não, está no aprendizado do crescimento, isso é queda do crescimento,
mas só que já está tendo várias manifestações oculares. Então, é muito importante nós fazermos o diagnóstico logo, porque a gente vai evitar a ambliopia, né? Uma catarata, não precisa chegar a esse ponto da catarata branca, mas outro tipo de catarata até mais leve, uma catarata subcapsular posterior, a ceratopatia em faixa, vai diminuir a acuidade visual do paciente, que vai escolher, quando você for operar a criança já com 8 anos de idade, ela dizer, já é amblíope. E aí, como lidar com essa questão? Então, realmente é importantíssimo saber diagnosticar precocemente a manifestação ocular da artrite idiopática juvenil, que você vai salvar muito olho, vai salvar muita vida futura, muita visão futura e qualidade de vida dessas crianças que tornarão adultos. Então, tem essa característica, ela varia de acordo com a IJ, né? A pálsade articular é a mais frequente, a poliarticular, desculpa, é a mais frequente, e a presença de cineca posterior, catarata, ceratite em faixa e alteração da pressão ocular na consulta inicial é preditor de inflamação persistente ou aquilo que a gente chama de subvalorizada. Então, ela foi subvalorizada porque o balconista da farmácia também passou colírio para a criança. Ela pensa que é uma alergia na emergência, passa o colírio de corticoide e melhora. Então, o quadro vai piorando e vai chegando a esses quadros mais severos. Então, próximo. Ou, já? Já? Não, faltavam coisas. Aqui, artrite idiopática juvenil, então os DMARDs. Ah, tá. A questão da artrite idiopática juvenil, você tem que fazer DMARD sintético, o tratamento do olho é do olho, como eu já citei, então estou falando de tratamento sistêmico, de imunossupressão sistêmica, com metrixato. Metrixato é clássico, é bem aceito para as crianças e em qualquer faixa etária. E dos biológicos, a adalimumab é o de primeira linha, golimumab também vai nessa linha. Atualmente, tocilizumab para crianças maiores de 12 anos de idade já está sendo usado. Baricitinib é inibidor de receptor de membrana celular, também bem aceito para tratamento da artrite idiopática juvenil sistêmica, que trata a nível ocular. Se a gente não fizer essa imunossupressão ou com corticoterapia, ou com imunossupressor sintético ou biológico, a gente vai ter o problema de não conseguir a remissão sustentada da doença. Então, consequentemente, a gente não vai conseguir operar o olho da criança que desenvolveu catarata. Então, a gente vai ter o problema das complicações que eu falei, a principal delas é a ambliopia. Próximo. Então, doença de BC. A doença de BC, ela é como se fosse qualquer outra doença, como a nossa sífilis, a nível infeccioso. Ela simula tudo. Ela pode ser uma uveites anterior, ela pode ser uma clássica vasculite posterior, ela pode apresentar-se como uma trombose arterial, ela pode apresentar-se como uma trombose venosa, ela pode ter só um edema macular, ela pode ter uma neurite óptica, como embaixo, e um edema macular, então ela pode ter tudo. Então, doença de BC, ela classicamente, ela é uma vasculite, e quando ela tem essa apresentação anterior lá em cima no primeiro slide, que é o hipópio, bem clássico, vocês verem, entenderem e ver e saber disso. É chamado hipópio inflamatório e tem a característica de quando vira a cabecinha para um lado, vira a cabecinha para o outro, o hipópio anda para lá e anda para cá. Então, é muito clássico de hipópio de doença de BC. E a vasculite, né, um quadro clássico, e os outros também. Então, muitas das vezes a gente descarta a questão da oclusão do ramo da veia central da retina e também da oclusão arterial, pensando que seja síndrome do anticorpo antifosfolipídio ou qualquer outra doença que possa cursar com oclusão arterial ou venosa. Então, próximo. A doença de BC, então, aquela coisa, tem que agir logo quando tem manifestação ocular. Aquela questão da pulsoterapia endovenosa oral, né? E tem a manutenção. Às vezes o paciente vem, dá reumato, está tratado lá embaixo com DMARD sintético, que a azatioprina é a primeira linha, está controladinho e explode no olho. Ou às vezes explode no olho. E aí, hein?
abre o quadro no olho do professor Cláudio, já deve ter visto isso, já vimos, já discutimos muito nos nossos congressos brasileiros de oftalmologia, de uveites também, e muitos outros especialistas já vieram ao Brasil falar sobre o tema. Muitas das vezes a doença abre no olho. E aí, em que vasculite é essa? Então, no mundo das vasculites, no meu canal do YouTube, tem uma aula de vasculites sistêmicas, onde a principal vasculite sistêmica com manifestação ocular é a doença de BC. Então, apresenta no olho e depois, às vezes, tem manifestação no corpo, ou já tem manifestação no corpo, porque todo mundo fica pensando em úlcera oral da boca. Não, mas existe úlcera oral do trato gastrointestinal, que vai dar outra sintomatologia, que é uma aula que eu dou sobre síndrome de BC e o capítulo do livro do professor Kimball, que eu escrevi, que fala sobre síndrome de BC. E a questão é que os critérios mudaram e podem ter outras manifestações associadas que a gente deixa passar, que pensa que aquele quadro ocular daquela vasculite, ou daquela oclusão, daquela manifestação de neurite, a gente deixa passar, fica muito preocupado, mas e aí, como lidar? Então, o tratamento realmente é a corticoterapia, que é a pulsoterapia e a manutenção. E aí, quando você trata, às vezes, o olho, né? A doença está grave, e aí você já parte logo lá para um biológico, que está grave demais, ou trata um imunossupressor. Aí a doença não se apresenta no corpo, ou se tinha no corpo, ela deixa de ter manifestação sistêmica. Então, a doença de BC, ela depende de critérios clínicos para fechar o diagnóstico. Então, fica complicado. Então, muitas doenças que a reumatologia precisa de critérios para fechar o diagnóstico, eles esbarram nisso, porque às vezes começa pelo olho e doença de BC, às vezes, muitas das vezes, pode começar pelo olho. Então, seguindo, a gente parte para o tratamento com biológico e anti-TNF. Aqui eu cito o interferon. O interferon ele causa muito efeito adverso, então não é utilizado, mas eu cito abaixo, o futuro surgiu com esse novo medicamento aqui embaixo, anti-interferon 1, que é um anticorpo contra interferon 1. Esse daí será o futuro, não tem trials ainda, ele ainda é liberado apenas para lúpus sistêmico, e pode ser que seja para gente muito bom, para doença de BC, para lúpus ocular, porque se interferon responde para doença de BC, provavelmente ele responderá e ele é um alto anticorpo, melhor do que se um interferon direto, devido à questão da toxicidade que ele causa. Mas ele tem excelentes resultados, na literatura a gente vê muito isso. E a questão de fazer a injeção subtenoniana, intravítrea, vai depender muito tanto de corticosteroides quanto de anti-VEGF. Então, um tratamento em conjunto daquilo que eu falei para vocês. O paciente faz uma oclusão, você vai ter que tratar da doença sistêmica, então vai ter que também, às vezes, usar um anti-VEGF, porque o paciente tem uma neovascularização, tem também uma oclusão vascular com sequela, então precisa de um anti-VEGF em conjunto. Próximo. O lúpus eritematoso sistêmico, ele tem a característica do racho malar, e esse daí também tem essas apresentações do lúpus. Ali na parte de cima, a gente tem a neurite óptica, que o lúpus tem essa característica. Eu escrevi um artigo sobre manifestações lúpicas no olho, e o lúpus tem essa característica de apresentação. Cada manifestação lúpica, como a neurite óptica, está relacionada com o neurolúpus. Ali embaixo, no lado esquerdo, tem a retinite lúpica, a retinopatia lúpica. Ela está relacionada com outras manifestações sistêmicas do lúpus, às vezes cardíacas, às vezes lúpus cutâneo, como também ali tem a lúpus na pele da pálpebra, né? Ela destrói o tarso, então o lúpus cutâneo e o lúpus sistêmico também podem se manifestar dessa forma. A gente às vezes pensa que aquilo ali é um vaso celular ou outra lesão
que está consumindo aquele tarso, mas não é uma policondrite recidivante que tem tropismo pelo colágeno do tarso, e não é. E é um lúpus. E a outra do meio aqui embaixo, uma corodite multifocal. Corodite multifocal está muito relacionado com nefrite lúpica, paciente que tem nefrite, coroidite, né? Coroide extremamente vascularizada. Então, quando tem nefrite lúpica, os mediadores inflamatórios do lúpus, os imunocomplexos, se depositam na coroide e fazem coroidite multifocal, como sua apresentação. E cada forma de apresentação tem formas de tratamento diferentes. Próximo. O lúpus sistêmico, ele é tratado com azatioprina, micofenolato mofetil, ciclosporina A. Aí a questão é o seguinte, gente, lúpus no olho é raro, tá? Lúpus, como eu apresentei para vocês, quando o reumato tem uma manifestação do lúpus no olho, não é aquele paciente que vai ao ambulatório. O paciente que vai ao ambulatório da oftalmologia é que está controlado da doença e estão pedindo para você fazer uma avaliação se está intoxicando ou não pela cloroquina, porque é o medicamento mais utilizado para lúpus e que controla muito paciente com lúpus. A apresentação ocular é bem rara, e quando tem apresentação ocular, é que o lúpus já tem muitos anos de evolução, está bem grave, o paciente às vezes está no CTI internado e eles pedem o parecer do oftalmologista. Ou vai ao ambulatório de reumatologia e o paciente está bem grave, ou vai na nefrologia, porque está com nefrite. Então, ele está internado, imagina, com neurolúpus, o paciente está internado no CTI. Então, aí você vai ver o fundo do olho, tem uma infestação também ocular, está com neurite óptica. Então, aquelas apresentações que eu mostrei para vocês, elas não são frequentes. A maioria do que vocês vão ver é lúpus com pesquisar se pode usar cloroquina, hidroxicloroquina ou não, se está intoxicando ou não, se vai tirar ou não, né? Porque tem um protocolo de investigação disso e depois é um tópico à parte falar sobre isso, mas a aula é outra. Então, dentre a utilização dos biológicos, quando o lúpus precisa sair do DMARD sintético, passar para o biológico ou terapia combinada, né? Vai-se para o anti-TNF, existe inibidor da BLyS, que é o belimumab, existe o rituximab, inibidor de CD20, e aqui embaixo tem o que foi lançado agora, que é um outro que é o anti-interferon 1, que já é label para lúpus sistêmico. Então, é o futuro que pode ser o futuro quando tiver lúpus no olho. Mas será que se já está tratando? É esse questionamento nosso. Será que ele já está tratando do lúpus sistêmico já com a terapia máxima? Ele vai ter essa apresentação ocular? Às vezes fica refratário, né? Então, por isso que vai pulando de etapa ali. Anti-TNF, limumab, rituximab, até agora ser outro. Então, ele pode ficar refratário aos medicamentos, ou fazer até associação, porque tem pacientes que têm apresentação de lúpus muito grave, tanto é que a morbidade, a mortalidade, né? Morbidade e mortalidade é muito alta, era mais ainda, atualmente nem tanto, mas se deixar o lúpus andar sem tratar, ele é bem agressivo. Enfim, próximo. A síndrome de Sjögren é uma doença à parte, ela é uma produção de anticorpos contra todas as células que produzem lubrificação, tanto olho, boca, vagina, nariz, cabelo, pele, articulações. Então, os autoanticorpos para a síndrome de Sjögren, eles têm tropismo no olho pela conjuntiva e também pela córnea, e principalmente pela conjuntiva. A conjuntiva que tem as células que fazem a lágrima, a produção primária de lágrima para a glândula lacrimal principal, e as glândulas acessórias que estão na conjuntiva, coradas ali pelo verdilissamina, o verdilissamina no último slide, que é aqui de baixo, ele cora e faz a graduação de leve, moderado a severo, juntamente com de cima coloração da fluorescina, da ceratite punctata, né? E o teste de Schirmer,
né, que mostra ali do lado à esquerda, o teste de Schirmer mostra 15 milímetros é olho seco. Abaixo, eu disse, 15 a 10, olho seco leve, 10 a 5, olho seco moderado, abaixo de 5, olho seco severo. Então, o olho seco é uma apresentação da síndrome de Sjögren, é a principal dela, mas também eu botei aquele slide ali debaixo do Schirmer, e esse reloginho contando 5 minutos, que é o reloginho que tem que contar os 5 minutos para você fazer o teste de Schirmer, sem anestésico, colocar uma fita de Schirmer e medir a quantidade da lágrima, e para você dizer qual o grau de severidade de apresentação dela e quanto de lágrima tem. Se você botar anestésico, você vai inibir a, a sensibilidade e o paciente não vai produzir lágrima. Então, a lágrima reflexa, que é produzida tanto pela glândula lacrimal principal e acessória, não vai ser produzida. Então, realmente vai dar um falso resultado. Então, o teste de Schirmer 1 é sem anestésico e 5 minutos. E abaixo do shimmer, do reloginho, tem a rara apresentação, mas existe também a apresentação de neurite óptica quando temos neurojogren. Diferente de neurolupus, temos também neurojogren, que faz o acometimento do nervo óptico. Seguimos. Aí, no início, eu participei também só existia SICA, né? Todo mundo chama de síndrome SICA. SICA por quê? É Sjögren International Collaborative Clinical Alliance. Participei em 2008 da reformulação dos critérios de síndrome de Sjögren, no qual a gente tirou o rosa bengala, colocou verdilissamina, porque rosa bengala ele tem tropismo para todas as células que são neoplásicas, metaplásicas, displásicas, ele cora tudo, enquanto que o verdilissamina só cora as células específicas que não estão produzindo lágrima, né? Células que são as glândulas acessórias. E então a gente foi com o tempo fazendo os critérios através da questão do... Primeiro surgiu o DILS-1, em 2008, junto com esse SICA Group. Então, a gente criou o Ocular Surface Score, que é o OSS, que esses são os corantes. A gente mudou os corantes e mudou a padronização com o teste de Schirmer, corante de fluoresceína, corante de verdilissamina. E o OSDI é o Ocular Surface Disease Index, que é o questionário que o paciente vai responder quanto ele sente aquilo ali, qual a sintomatologia que ele tem de olho seco. O EULAR, né, que é o European League Against Brumatism, eles criaram os Task Force, são as forças-tarefas para todas as doenças. Então, eles acabaram com essa coisa de congresso de artrite reumatoide, congresso de espondiloartrite, congresso de lúpus, congresso de Sjögren. Então, o EULAR juntou tudo e criou os Task Force Group, onde incluiu o Sjögren Syndrome. E nisso tem os critérios deles ali de sintomatologia, de atividade da doença, que eles que eles relatam. Então, essa associação de dados é muito importante para a gente classificar para o reumato e para nós, oftalmologistas, e julgarmos que tipo de síndrome, que tipo de agressividade o paciente tem e qual a modalidade de tratamento. Próximo. Então, o EULAR, né, ele criou esse protocolo agora em 2020, que é através do OSS, que é o Ocular Surface Ocular Stain Score, junto com os questionários, aí ali é menor que 5 milímetros de Schirmer, é bem agressivo, aí já chamam de olho seco severo. Isso daí é uma visão deles, né? Só pontuar com Schirmer, né? Mas não é, se você vai pontuar e dizer que é severo só com Schirmer, não. Precisa pontuar com Schirmer, mas a pontuação que esse menor que 5 não é 5 milímetros da fita de Schirmer, que foi pontuado maior ou igual ou menor que 5 é o score, no qual a gente pontua tanto Schirmer quanto o verdilissamina, quanto a coloração de fluoresceína.
Então, isso é uma pontuação que a gente dá, esse score, e faz com que a gente classifique em severo e não severo. Só que vai ter que ter uma aula específica para falar sobre essa pontuação, porque é uma aula de síndrome de Sjögren que eu vou dar provavelmente daqui a uma semana para o grupo de reumatologia e vocês estão convidados a assistir. Então, é muito específico. Então, passando isso, né? Então, evoluindo mais para a gente terminar, questão do tratamento com lágrimas artificiais, tratamento tópico corticoide, ciclosporina A, isso tudo vai depender da forma de apresentação, que é o passo 2. Então, de acordo com a severidade de apresentação, a gente vai usar se é esporádico, né, você vai usar até com conservante, um lubrificante, chegando até sem conservante, associado com ciclosporina, pilocarpina oral, para produzir lágrima, saliva, soro autólogo também é questionado, porque é uma doença autoimune, mas como já está usando ciclosporina A, será que serve? Tem bons resultados, mas tem alguns pacientes que respondem bem. Próximo. A síndrome de Sjögren, a primeira linha também é hidroxicloroquina, mas quando tem acometimento sistêmico e ocular severo, né, usa ciclofosfamida e ciclosporina A. No olho a gente já usa logo, mas só que a Sociedade de Reumatologia, tanto europeia quanto americana, elas já ficam na hidroxicloroquina. Só que ela trata só de sintomatologia de fadiga, mas não trata da secura. Então, é aquilo que é discutido, que foi discutido já até com um grupo dos professores da Universidade da Grécia, o professor Moutsopoulos, que dava aula na Universidade lá de Barcelona, sobre síndrome de Sjögren. Iniciar o tratamento precoce, gente, porque a migração linfocitária, tanto T e B, né, já está ocorrendo. Então, são células que são células cúbicas né, estratificadas simples, que essa migração de linfócitos vai destruir, vai gerar metaplasia, displasia, até levar à fibrose da membrana basal. Aí, quando você chega a tratar o paciente já com imunossupressor sintético sistemicamente, a boca já está seca, não tem mais jeito, a vagina está seca, não tem mais jeito, a pele está seca, não tem mais jeito, o cabelo já caiu, não tem mais jeito. Mas a gente, como oftalmologista, a gente tem a ciclosporina A, então já trata logo. Fez o diagnóstico, está com 15 milímetros ainda, 14, 13, 12, mas pontua para aqueles score do OSS, já entra logo com ciclosporina A no olho, não espera não, porque realmente vai evoluir e eles vão continuar nesse negócio de utilizar a hidroxicloroquina. É uma discussão entre esse grupo de professores e família que estuda síndrome de Sjögren há muitos anos na universidade fora do Brasil, que é lá na Universidade da Grécia, e só que eles não conseguem lutar contra toda uma comunidade europeia e com uma comunidade americana que ainda está no protocolo de hidroxicloroquina. Mas, enfim, o tempo vai dizer e vai mostrar. Existem trials, tá, de medicamentos novos para a síndrome de Sjögren também, e que pode ser que, né, esses conceitos venham a mudar. Então, de biológicos, nossa, chegar a utilizar rituximab, síndrome de Sjögren tem que estar muito severo. E aí, enquanto você vai usar rituximab, o paciente já está tão severo que o resto do corpo. Rituximab, quando tem neurite óptica, tá, e aí, e o olho na parte anterior, segmento anterior, às vezes até perfura o olho, né? Já fiz até transplante de membrana basal para o paciente, para não, estava quase perfurando o olho, e aí eu precisei fazer isso para não perfurar o olho e causar endoftalmite. Então, um tratamento precoce, volto a falar, da síndrome de Sjögren para nós, a gente já logo utiliza isso da nossa ferramenta que é a ciclosporina. O tacrolimus também pode ser usado tacrolimus com ciclosporina. Ciclosporina demora mais tempo do que tacrolimus, às vezes é tão severo, você já começa logo com tacrolimus, depois você passa para a ciclosporina, ou usa os dois em conjunto, depende da gravidade. Então, a neurite óptica corticoide, sistêmico, pulsoterapia,
A ciclofosfamida, rituximab. Em casos muito severos, olha aí, gente, precisa fazer imunoglobulina venosa? Nossa, para quê? Se já tem medicamentos anteriores, por que não iniciar esses tratamentos? Aí ficam com medo desses efeitos adversos dos medicamentos. Mas, enfim, próximo. As mensagens para casa. A sintonia entre os especialistas é fundamental, tanto no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. A gente busca tirar da atividade, criar a doença inativa e com essa remissão também sustentada. Não adianta a gente fazer com que ela fique inativa, mas se a gente não consegue fazer com que ela fique sustentada para atingir a cirurgia, para fazer nossos procedimentos e também evitar complicações e comorbidades para o paciente. A qualidade de vida, aposentadoria, cegueira, baixa visual irreversível. Então, é importantíssimo a remissão sustentada, esse é o objetivo principal. E ajustar ou não o tratamento de acordo com cada caso, com cada resposta ao tratamento, se está tendo falha ou não. Então, o tratamento dessa questão da sintonia entre os especialistas, nós sabemos, ó, o olho está muito ruim, o seu remédio está funcionando para o corpo, mas só que para o olho está indo embora, estou tendo que fazer injeção de corticóide toda hora, o edema macular, né, tá aqui presente e eu estou tendo que fazer injeção de corticoide dentro do olho, mas aí edema macular persistente, né, professor Cláudio, você sabe, nós sabemos disso, que existem alguns probleminha que você trata e depois não consegue recuperar a acuidade visual, que é a chamada apoptose, a morte programada das células, então os fotorreceptores morrem e, consequentemente, as células ganglionares também, e leva à atrofia óptica. Então, para não acontecer isso, eu acho que essa conversinha muito pesada de hoje, mas eu acho que abre os horizontes para a gente evitar nosso risco potencial de baixo visual irreversível e estar em contato muito próximo com outro especialista para a gente lidar melhor com o paciente. Nosso objetivo principal. Obrigado, gente. Nossa senhora, falei demais, hein, Cláudio? Uau! Não, 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 não. Uma das coisas importantes que eu estava observando durante a sua explanação assim brilhante, né, é que o conhecer ah, não só a apresentação da doença ocular, mas a importância de entender como ela se comporta e as crises ou não e a intensidade das crises vai levar a um entendimento e um planejamento muito melhor, especialmente porque a grande maioria dos médicos, os oftalmologistas, são especialistas em catarata, né? Nós estamos vendo aqui, tinha residentes conosco, e tem os que ficaram aqui são os nossos fellows de retina, mas a grande maioria pode fazer, ter essa predisposição também, né, na parte cirúrgica. E esse entendimento, muitas vezes, é o que vai te dar o resultado cirúrgico ideal para a tentativa de recuperação visual do paciente, né? Então, isso tudo esse entendimento é extremamente importante para que o seu resultado lá na frente ele seja coroado de êxito, né? E não necessariamente de complicações ou de recidiva ou de reintervenções, assim, sem limite de término, né? Sim, ainda mais que as cataratas uveíticas, elas são mais difíceis. Intervir numa catarata uveítica infecciosa ou não infecciosa tem que ter uma abordagem específica para cada caso e aquele objetivo nosso. Pode fazer a quente, faz, né? Pode fazer vitrectomia quente, porque ela está puxando, tracionando a mácula, fazendo edema macular persistente, não adianta ficar injetando corticóide dentro do olho, né? A gente já discute sobre isso.
Então, tem que fazer mesmo, faz um corticóide para o paciente para acalmar a doença, para não reativar a doença, porque quando abrir o olho você pode reativar a doença. Tratou, tirou a tração vitreomacular, mas, consequentemente, você reativou a doença. Mas a gente tem que ter, né? É uma outra aula isso. A cirurgia de quando a gente tem que se deparar com a questão cirúrgica, né? Quando é só procedimento clínico, procedimentos de medicações, ok. Mas e aí as complicações? Aí, é importante a gente lembrar que o edema macular é o pesadelo de todo oftalmologista, né? Seja ele clínico ou seja ele com enfoque cirúrgico, que decidiu por complementar o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. O edema macular a Cristina Muccioli fala muito isso, né? O grande desmoralizador de todo aquele que se mete, né, a lidar com o polo posterior, né, com o segmento posterior ocular. É aquela questão que eu levanto novamente. É difícil lidar, como saber como lidar com ele. Às vezes ele é originário de uma ouvinte intermediária que você não faz diagnóstico e que é uma complicação dela, que já está existindo há um tempão, tem alguma coisa na uva intermediária que você não olha direito para saber o que está acontecendo ali. E aí a gente fica focado no edema macular e esquece da uveites intermediária, que é uma das principais causas de complicação com o edema macular. E que às vezes pode parecer mais simples, né? Ou até, não, isso aí é uma vitreite residual, né? Na verdade, é uma uveites intermediária que é a causa de todo o processo. É. Querido, te agradeço muito. Muito Muito obrigado. Eu revi muita coisa, né, e percebi que tem que estudar muito mais ainda. Acho que os meninos também concordam comigo, agradeço bastante. Foi assim, Ah, um enfoque bastante prático dentro de um tema que é muito profundo e muito complexo. e eu tentei ao máximo reduzir, Eu né? sei, Que é pesadíssimo o negócio. eu conheço bem. Se você quiser segmentar depois, a gente segmenta em outras coisas, outros tópicos. Perfeito. Obrigado, Francisco. Meninas, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente vai perguntar para vocês. Estão acordados ainda? Sim, estamos. Sim. Agradeço imensamente ao Dr. Francisco Ah, pelo compartilhar o conhecimento com a gente. obrigado a vocês por estarem até essa hora me aturando. Eu aqui na paz. Falando desse tema pesadíssimo, que até os reumatologistas, quando eu converso com eles, eles falam assim, meu Deus, como lá vem ele. E quando está no Congresso de Uveíte, quando eu começo a falar sobre isso, nossa, lá vem ele com esses casos clínicos loucos. Todo mundo já olha para baixo, né? Porque senão fica com medo que pergunte. Isso, muito obrigado, querido. Boa noite. Deus te abençoe. Obrigado. Eu vou pausar Tchau, aqui tchau. a Tá, gravação e depois eu te mando. tá ótimo, muito obrigado. Fica Um com Deus. abraço. Boa noite. Boa Até noite. mais, crianças. Boa noite. Boa noite.